Olá pessoal, espero que todos estejam muito bem. E hoje eu estou trazendo uma pergunta que eu recebi lá no meu perfil do Instagram, porque já é uma pergunta de um nível mais mediano ou até mesmo avançado de filosofia. Então aqui eu julgo ser uma plataforma melhor, um lugar melhor para a gente falar sobre esse tipo de coisa, até porque o vídeo pode ser um pouquinho mais longo, ali 5 minutos, 10 minutos, como a gente tem feito os vídeos, tá? E a pergunta é a seguinte, recebida lá na minha caixinha, que eu abro toda semana. Então, se tu ainda não me segue, pode me seguir lá para a gente interagir mais de perto, tá? Então, a pergunta é a seguinte. No início do Didascálico, diz que a inteléquia é composta de uma substância divisível, indivisível e mistura. Pode explicar? Muito bem. Então, vamos aqui ao Didascálico, de Hugo de São Vítor, tá? Logo no capítulo 1, no iniciozinho ali, capítulo chamado Sobre a Origem das Artes, e lá pelas tantas, Hugo de São Vítor escreve as seguintes frases. Uma sentença reconhecida entre os filósofos estabelece que a alma é composta de todas as partes da natureza. E o Timeu de Platão formulou que a inteléquia é composta de uma substância divisível, indivisível e de uma mistura das duas. Perfeito. Vamos dar uma investigada aqui nessas duas frases, tá? Uma investigada. Então, uma sentença reconhecida entre os filósofos. Aqui se vê que é importante, em filosofia, é claro, a questão da autoridade, daquilo que os especialistas julgam que seja. Isso a gente vê em Aristóteles também, tá? Aristóteles recorre aos especialistas em vários de seus argumentos. Então, Hugo de São Vítor está trazendo aqui que, olha, para os filósofos, é tranquilo, é aceito essa proposição de que a alma é composta de todas as partes da natureza, tá? Só que isso aqui pode nos trazer um pouco de estranheza. Como assim composta das partes da natureza? Quer dizer que se eu pegar uma parte da natureza aí, vamos pegar uma árvore. A árvore é parte da natureza. Então a minha alma é composta de árvore? Não, é claro que não é bem isso. A gente vai ter que dar uma investigada aqui para entender com base em todo o contexto, certo? Então, a alma, primeira palavrinha aqui, né? A alma. A alma é essa coisa em nós, essa substância em nós que é por onde nós somos capazes de conhecer, certo? Então o homem conhece porque ele tem uma potência na sua alma tal que realiza uma operação de atualização de conhecimento. A gente adquire conhecimento por meio dessa operação da alma, tá? Então, a alma ser composta de todas as partes da natureza se dá porque, olha só, o homem é capaz de conhecer a natureza, certo? As coisas da natureza que a gente interage, as coisas sensíveis, nós somos capazes de conhecer. Então, uma árvore, uma outra pessoa, a grama, uma pedra, um cachorro. Então, diversos entes compostos que compõem a natureza, o homem é capaz de conhecer. Ou seja, ele tem ferramentas, ele tem um mecanismo capaz de conhecê-los. Ok. Mas aqui entra em jogo uma proposição, uma premissa dos filósofos antigos de que semelhante conhece semelhante. Tá? Se o homem conhece as coisas da natureza, e aqui em Platão, já vai entrar em Platão, certo? Porque a referência é o Timeu de Platão, é de que o homem conhece quando conhece a ideia, ou a forma das coisas, aquilo de suprassensível das coisas. Se é assim que o homem conhece, em Platão é um processo de reminiscência e em Aristóteles é um processo de abstração, mas vamos nos reter aqui a Platão, certo? Que é o tema. Então, se é por meio da ideia, então é necessário que haja alguma semelhança entre as ideias e a alma, que é aquela que manipula a ideia a fim de conhecer, certo? Então, como é que funciona em Platão? O homem se recorda de uma ideia que ele já viu através do olho da alma, do seu olho da alma, e que agora ele esqueceu quando caiu em um corpo, e portanto ele precisa fazer um processo dialético de rememoração dessas ideias que ele já viu, já vislumbrou. Tá? E isso é o conhecimento, é a base da episteme em Platão. Mas se o homem conhece a natureza, tá, por meio das ideias, então, por exemplo, um cachorro, o cachorro sensível em Platão, ele faz referência à ideia de cachorro no mundo suprassensível, e o homem, quando recorda dessa ideia, é capaz de conhecer o cachorro, a essência do cachorro,
certo? Então a alma tem que ter um recipiente, tem que ter uma substância tal que seja capaz de conhecer essa questão suprassensível do cachorro, já que conhece cachorros, certo? Então aqui, essa frase, a alma é composta de todas as partes da natureza, é no sentido de que, em Platão, a alma como que carrega a impotência, ela tem a potência ainda a ser atualizada pelo processo dialético, pelo processo da reminiscência, ainda pode atualizar o conhecimento de todas as ideias, certo? É isso que quer dizer essa frase. Em Aristóteles seria que a alma tem em potência a forma das coisas, o conceito das coisas, certo? O homem é capaz de obter o conceito de todas as coisas que compõem a natureza, já que as coisas que compõem a natureza são feitas de forma, elas têm forma, certo? E o homem é capaz de abstrair a forma. Isso em Aristóteles. Em Platão é a ideia, do mundo das ideias. Então, a alma é composta de todas as partes da natureza, quer dizer isso. Nós temos essa potência para atualizar as ideias em nós, conhecê-las. E aí ele continua. E o Timeu de Platão formulou que a inteléquia é composta de uma substância divisível, de uma indivisível e de uma mistura das duas. Perfeito. Então, o que quer dizer isso aqui? Olha, existe a ideia, que é o que vai nos dar o conhecimento. Existe a coisa sensível, que é aquilo, na realidade sensível, que nós vamos conhecer por meio da ideia, tá? E existe uma multiplicidade em cada um desses níveis. Existe uma multiplicidade no nível das ideias, porque existem muitas ideias, e existe uma multiplicidade nos entes sensíveis, porque existem muitos entes sensíveis. Então, por exemplo, se existe uma ideia de cachorro, existem muitos cachorros. Se existe a ideia de cachorro, existe também a ideia de gato. Entendeu? Então, há uma multiplicidade em cada um dos níveis. Esse é o famoso problema do uno e do múltiplo. E o Platão vai utilizar dois princípios para procurar resolver esse problema. Os princípios que ele recorre é o princípio do uno e o princípio da díade indeterminada. O uno é aquilo que é fixo, aquilo que é determinado, aquilo que a gente conhece, é conhecível, é estável. E a díade é aquilo, na realidade, aquele princípio que é instável, que tende ao caos, que tende sempre a algo além, a um caos, a uma variação. É uma díade indeterminada. Tá? Então, para Platão, esses dois princípios são como que a substância última da realidade. Os princípios últimos, ou primeiros, dependendo da perspectiva, certo? E toda a realidade é feita de uma mistura desses dois. Então, se a gente pegar uma ideia em Platão, ela tem algo de uno, que faz ela ser uma unidade perfeita, que é uma maior quantidade do princípio uno, e em pequena quantidade o princípio da díade indeterminada, porque é preciso que haja também essa matéria que vem da díade, porque existe uma variação, uma multiplicidade de ideias. Essa multiplicidade de ideias, Platão diz que, olha, isso é possível porque existe uma matéria inteligível no nível das ideias. A matéria inteligível é o que vai dar a multiplicidade das ideias, tá? Que vem da díade indeterminada, certo? Então, se tu pega uma ideia, ela tem algo de uno, ela tem algo de múltiplo, e ela é uma mistura dessas duas coisas. Ela é esse composto. Veja aqui, então, é por isso que ele diz que a inteléquia é composta de uma substância divisível. A divisível é a matéria inteligível, é a que vem da díade, de uma indivisível, que é essa aqui, certo? Que vem do uno, que é o indivisível por excelência, e a mistura, que é a própria coisa, a própria mistura de divisível e indivisível. Isso é a coisa. A ideia, o ente sensível. Claro, nos entes sensíveis, aí não vai mais ser uma matéria inteligível, vai ser uma matéria sensível mesmo. Como que um molde a ser plasmado com o uno. Tá? Então, é por isso que a gente tem que, no Timeu, Platão formula que a substância das coisas que compõem o universo, em todos os níveis, no nível sensível, no nível matemático, no nível inteligível das ideias,
todos esses níveis, eles possuem tanto algo que os faz ser uno, algo que os faz ser múltiplo, e a própria mistura dos dois, que é a coisa. Tá? Então, se pegarmos um cachorro, na realidade sensível, existe nele algo de uno, que é a referência à ideia de cachorro no mundo suprassensível. Existe algo de múltiplo nele, porque existem vários cachorros. É a matéria sensível, que vem lá da díade, tá? E existe a mistura, que é o próprio cachorro, certo? Então, é isso que Platão estabelece no Timeu, certo? E essa matéria é o receptáculo, certo? O receptáculo para a ideia, para a unidade, para o uno. Então, a díade é o receptáculo para esse uno. Dessa maneira que eu expliquei, nos diferentes níveis. Tá bom? É isso.